Salve, galera! Tudo bem? Professora Aline na área. E essa aula é muito importante para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Uberlândia, Banca Consuplan, diretrizes municipais da educação infantil, profissionais de apoio, professores. Todos precisam saber das diretrizes municipais, tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental e da educação especial. Mas a aula de hoje nós vamos falar da educação infantil. Então pega rapidinho aí seu bloco de nota e vem comigo. Galera, quando a gente fala das diretrizes municipais da educação infantil, são os caminhos que a prefeitura está traçando, está escolhendo seguir para a educação infantil na sua cidade. E aí o que nós temos aqui? Esse documento não é um documento descolado da realidade nacional. Então é importante você entender que as diretrizes municipais da educação infantil em Uberlândia seguem os documentos nacionais. Segue o ECA, a LDB, as diretrizes nacionais da educação infantil, a BNCC. Então é um documento que dialoga com os documentos nacionais e parece até um Ctrl+C, Ctrl+V. Proposta pedagógica. Quais são as propostas pedagógicas das diretrizes municipais de educação? Não é diferente do que você está acostumado a ver. São aquelas focadas nos princípios ético, estético e político. Ético, estético e político. Além disso, é importante entender que as diretrizes municipais de Uberlândia diz que são crianças no plural, são infâncias no plural. Por quê? Porque é importante compreender a criança dentro de uma perspectiva da individualidade. Cada criança é única, cada criança é diferente. E é importante entender o princípio da pluralidade de cada criança. E, portanto, nós estamos falando de sujeitos históricos, de direitos ativos, protagonistas do seu processo de aprendizagem. Quando a gente olha para as diretrizes municipais da educação infantil, o recorte dessas crianças é de 0 a 5 anos quando falamos de educação infantil, de 0 a 5 anos. E, óbvio, a gente compreende que esse período está falando das creches e também está falando das nossas pré-escolas, certo? Então, creche de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Vocês que já estudaram comigo sabem que a creche ela é gratuita, mas ela não é obrigatória. Já a pré-escola ela é gratuita e ela é também obrigatória, porque ela faz parte do recorte tempo da educação básica, que vai da pré-escola até o ensino médio. Além disso, quando a gente pensa nessas crianças, as diretrizes municipais de Uberlândia seguem a linha da BNCC, dividir em faixas etárias. Portanto, nós teremos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. Portanto, a gente percebe que bebês, crianças bem pequenas, fazem parte da creche e crianças pequenas da pré-escola. Além disso, as diretrizes municipais de Uberlândia fala que a formação dessa criança é uma formação integral de toda a sua dimensão humana, subjetiva, cognitiva, física. E é uma educação que precisa ser, sim, inclusiva, porque a inclusão começa desde a mais tenra idade. Eixos estruturantes, brincadeiras e interações, sempre. Educação infantil, brincadeiras e interações. Ações pedagógicas e educativas. É indissociável o cuidar e o educar. É importante você saber que o educar e o cuidar estão presentes em toda a educação básica. Organização do currículo por campos de experiência. E nós temos 5 campos. O eu, o outro, o nós. Corpos, gestos e movimentos.
traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses campos é que vão trazer a aprendizagem das crianças. E aí nós temos 6 direitos de aprendizagem. Toda criança, ela tem, nos diretrizes municipais de Uberlândia, 6 direitos a poder viver, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Esses direitos de aprendizagem vão sendo ali trabalhados com os professores, pedagogos, etc. E a gente tem, por fim, uma utilização do código alfanumérico, igual na BNCC, né? Todo professor de educação infantil tem que fazer o plano de aula. E para fazer o plano de aula, ele vai fazer uso desse código alfanumérico. EI, etapa, educação infantil. 01, grupo por faixa etária. Nesse caso, são bebês. TS é o campo de experiência, traços e sons. E o 01, último aqui, é a habilidade que será utilizada para a criança aprender. Os direitos de aprendizagem. É conviver, é experienciar, o que é? Então, é importante que vocês entendam que as diretrizes municipais de Uberlândia apresentam caminhos para o processo de aprendizagem das nossas crianças. E não esqueça, você deve estar se perguntando, mas para que elas vão ter processo de aprendizagem? Elas nem fazem a avaliação. Oi? Não digam isso. Na educação infantil tem avaliação. Na educação infantil tem avaliação, mas a avaliação é de desenvolvimento. Desenvolvimento. Por isso que no final a gente tem um relatório e não uma prova. Sacou? Guardou? É isso, gente. Pílulas da aprovação. A dose é rápida, mas o efeito é a sua aprovação. Até mais!